Das nossas resoluções de questões de concurso, continuaremos resolvendo questões aplicadas no Enem, nesse último Enem, né? Enem 2012 para 2013. Vamos ver, mas é uma questão bastante simples. Diz assim a questão: jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. É a quantidade de cartas de um baralho, não é isso? Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente até a 7ª coluna, a qual tem 7 cartas. Quer dizer, perfeito? Quer dizer, a primeira coluna 1, quer dizer, o número de colunas, né? A terceira coluna tem 3, a quarta tem 4 e assim por diante, perfeito? E o que sobra forma um monte, quer dizer, o restante, né? O que restou desse lote de 52 cartas vai formar a última coluna, perfeita? É o monte, perfeito? É a sobra, é esse monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas, perfeito? A quantidade de cartas que formam um monte é... Gente, basta contarmos quantas cartas eu tenho em cada uma das colunas, das 7 colunas, não é isso? Fora o monte. Eu estou dispondo de 52 cartas. Olha só, na primeira coluna eu tenho uma, na segunda 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Não é isso? Cada uma é coluna aqui, ó. 7ª coluna, 6ª coluna e assim por diante. Começando na primeira coluna, que tem uma carta. É só somar isso aqui, gente. Só que eu vou somar para vocês de uma forma diferente, quer ver? Quando a gente tem uma montagem numérica assim, são números aqui consecutivos, né? Números naturais e consecutivos. Olha que interessante. 1 mais 7, 8. 2 mais 6, 8. 3 mais 5 e 8. E o do meio é a metade desse 8, que é 4. Então a nossa soma seria aqui: 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 4, 28. Quer dizer, nas colunas, na montagem das colunas, eu gastei 28 cartas. É só somar, né, gente? Posso até fazer assim, ó. 7 mais 6, 13, mais 5, 18, mais 4, 22, 22 com 3, 25, 26, 27, mais 1, 28 cartas. Então, nas 7 colunas, eu tenho 28 cartas. Eu tenho um total de 52 cartas, que é a quantidade, né, de cartas de um baralho, quando eu não uso aqueles chamados coringas, né? Os coringões, perfeito? Aquele que tem uma taça, perfeito? Os coringões a gente não usa, são 52 cartas. São 4 naipes, cada um dos naipes tem 13 cartas, né? São 2 naipes vermelhos, copas e ouros, e 2 naipes pretos, paus e espadas, perfeito? Cada um deles tem 13 cartas, 13 vezes 4, 52 cartas. Então, se eu diminuir o total de cartas, 52 cartas do baralho, menos as 28, que foram as cartas que eu usei nas colunas, nas 7 colunas, eu terei, né, o total de cartas que sobram, que ficará nesse monte. Perfeito? Olha lá, 52 menos 24, eu tenho 24 cartas. 52 menos 28 cartas, eu terei 24 cartas, e com isso a minha resposta certa é a letra B. Mais uma questão bastante simples aplicada no Enem. Mas o importante do Enem, eu reafirmo isso, gente, não é a decoreba de conteúdo, né? E sim o raciocinar, o pensar. Essa questão é uma questão muito simples, não é isso? Mas é uma questão que a gente pensa um pouco, raciocina, e o importante do Enem é essa visão focada para o pé no chão. Então todo mundo já jogou paciência, quem não jogou já ouviu falar ou já viu alguém jogar. No computador tem a paciência, já vem até dentro do Windows, já vem a paciência. Então todo mundo já ouviu falar, né? Se não jogou, já ouviu falar, já viu alguém jogando, perfeito? Então essa visão do momento, da atualidade, de coisas atuais, de coisas que nós vivenciamos, é fundamental para a matemática, né? O Enem está afastando essa coisa excessivamente teórica da matemática. O Enem está botando o pé no chão. Eu acho que isso é fundamental. Eu estou torcendo muito, e falo isso como professor de matemática, que o Enem sirva de exemplo, e já está servindo de exemplo para, né, as nossas escolas de ensino médio, para as escolas de ensino fundamental, entender o seguinte: matemática é pé no chão. Quanto mais a gente coloca o pé no chão, mais sente realidade, mais prazer a gente tem de aprender. Quanto mais teoria, gente, fica na teoria e ninguém, né, se toca que aquilo é importante para nada. Aqui, pelo menos, é uma questão
que está dentro do nosso dia a dia. Isso é fundamental. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Por lá, o amigo encontrará um ensino fundamental completíssimo na parte de aritmética e na parte de álgebra. Temos um pouco de geometria, mas ainda muito pouco. Aos poucos nós vamos incrementando um pouquinho mais. Perfeito, gente?